Ei, amados, continuando aqui, Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. 36 ao 46, que fala sobre Jesus em Getsemane. Então vamos prestar atenção no que aqui diz. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Ele vai mais adiante orar. O que eu quero dizer para vocês, preste atenção no versículo 36, anote aí na sua Bíblia. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele vai um pouco mais além para orar. Ele precisava desse momento único entre ele e Deus. Assim como nós, às vezes a gente precisa entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e estar somente você e Deus, somente você e Deus, somente você e Deus. É necessário que isso aconteça. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Olha só o que Jesus ele pede para Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Fique aqui comigo. Eu estou angustiado, né? Então, olha só, versículo 38, marca na sua Bíblia. Então Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Ele pede para velar com ele. O que é velar? A gente conhece como velar uma pessoa, é passar a noite toda orando por ela, é passar a noite toda ali, né, no velório, né, velando por ela, pedindo a Deus pela alma dela, né, que a alma dela possa ser resgatada por Deus. E então, a mesma coisa, ele pede para que velai comigo, porque Jesus sabia que já ia morrer e ele precisava que ele estivesse ali pedindo a Deus pela vida de Jesus, pedindo ali, né, para acalmar ele, porque ele está aflito. Então ele precisava ser acalmado. Então ele pediu, ele falou: eu estou cheio de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O que os discípulos tinham que fazer? Começar a orar pedindo a Deus, né? Porque Jesus ensinou de Deus, ensinou do Pai dele. Então eles tinham que ficar pedindo ali, né? Para tirar aquele sentimento dele, fortalecer ele, né? Porque às vezes a gente precisa de outras pessoas que nos ajudem a orar. Jesus ensinou isso: esteja aqui comigo, eu estou com muita tristeza, vela aqui comigo, me ajuda aqui em oração, né? Então, Jesus já ensinou que às vezes a gente está tão fraco que a gente precisa que outras pessoas nos ajudem a orar, para que a gente possa se fortalecer, né? Tem pessoas que falam assim: aquela pessoa toda hora pede para a gente orar por ela. Por que ela não ora por ela? Amados, às vezes a gente está tão fraco que a gente precisa que outras pessoas nos ajudem a orar. Jesus ensinou aqui, ele estava tão aflito que ele pediu: fica aqui comigo e vela comigo. Marca na sua Bíblia o versículo 38 para que você possa falar sobre isso. Jesus ele estava cheio de tristeza, uma tristeza que estava levando ele à morte, aquela tristeza. E ele falou com os amigos dele: fica aqui comigo, fica aqui. Então tem muitas pessoas que estão tristes, angustiadas, mesmo estando dentro ali do templo, né? Junto com a igreja, mas está angustiado e precisa de ajuda e pede oração. E às vezes ele não pede uma vez, ele pede 2, 3, um mês inteiro, um ano inteiro, para aquela angústia sair dele. E aí, as pessoas chegam e falam assim: por que aquela pessoa não ora por ela mesma? Só que a gente tem que ser sábio. A gente tem que saber dizer isso para a pessoa. A gente vai orar. Vem cá, vou orar com você. Você precisa? Então tá. E aí a gente ora para aquela pessoa. Entrega tudo nas mãos de Deus. Todas as pendências. Aí fala: agora você abre a sua boca. E você agora começa a falar com Deus. Tudo que te aflige aí, coloca aí nas mãos de Deus. Assim a gente ensina aquela pessoa também a orar. Não só a gente orou, mas como ela também vai orar. Então, ela começa a orar e ela começa a aprender e começa a se sentir bem. Então, se todas as vezes que ela fala, ora por mim, a gente fizer ela também orar por ela, ela vai aprendendo. Entendeu? Porque nem sempre a gente pode estar ali. E ela vai ter que andar com as próprias pernas. Então, a gente ensinou algo interessante para ela que vai levar para a vida dela. Então, Jesus aqui, ele fala que ele também precisou. Ele também precisou que os amigos ajudassem em oração. Amados, eu não gosto de gravar com óculos, mas eu gravo com óculos porque esses dias eu estava um pouco gripada e a lente de contato que eu coloco não fica muito boa. Assim, não é que não fica muito boa. Eu acho que não estou muito bem para botar a lente. Mas aí eu gravo de óculos, mas não gosto porque dá reflexo. Mas se estiver atrapalhando alguma coisa, mas presta atenção no que eu falo, que aí tudo vai ficar bem. Tá bom? Porque eu sei que dá reflexo, eu sei que não fica bom o vídeo,
Mas vai só pelo que eu falo, porque o que eu tô pra falar aqui é só falar as coisas mesmo que eu tenho que falar, que Deus pediu pra falar, pra passar pra vocês. Ignora o resto, tá bom? Ignora aqui a pessoa, tá bom? E só presta atenção no que eu falo. E tudo vai dar certo. Então, vamos continuar aqui. Então, nós sabemos que muitas das vezes as pessoas também precisam de ajuda. Então, ajude elas a orar. Se elas precisar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes, ensina ela a orar. Ensina ela, porque Deus vai capacitar ela. Ensina ela que Deus vai capacitar ela. Vai ser legal, não vai? Então vamos lá. Versículo 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Para quem, Jesus? Jesus queria passar para frente o cálice, mas quem que ia tomar esse cálice? Ninguém. Ninguém além dele. Né? Ninguém ia querer estar no lugar de Jesus para vivenciar o que Jesus ia vivenciar. Pensa, aquela dor, aquela angústia que Jesus estava incomodado com ela, ele queria que passasse aquilo, que passasse, ele não estava aguentando mais aquele sentimento, né? Passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, preste atenção. Jesus, quando ele pede para Deus tirar aquilo que ele está sentindo, mas ele fala, mas Deus, eu quero que seja a sua vontade e não a minha. Mas eu quero que tire esse cálice, esse sentimento, essa angústia, essa tristeza de mim. Mas eu quero que seja a sua vontade e não a minha. Se for para ser, assim será. Mas ele apresentou para Deus que ele queria que tirasse aquilo dele. Mas depois ele colocou, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Assim Jesus ensina como nós devemos orar. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente tem que falar, Deus, eu quero, mas seja feita a sua vontade. Mas a sua mente tem que estar preparada para a vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas que falam, seja feita a vontade de Deus e não a minha, mas fica lá, ai, mas eu queria aquilo, mas... O que importa é que você tem que colocar na sua cabeça que se você falou que seja feita a vontade de Deus e não a sua, se prepara para um momento ruim. Porque se ele te der alívio, você pode agradecer. E se você ficar murmurando, ai, isso é vontade de Deus, mas ai, eu queria que fosse daquele jeito, só ficar murmurando, você não vai ver a graça de Deus acontecendo na sua vida. Faz como Jesus falou. Afaste de mim, passe de mim este cálice, se for possível. Mas depois ele diz, mas todavia, toda a minha vida não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, naquele momento, ele aceitou. Ele já colocou dentro dele, eu queria que tirasse dele. Mas se não tiver jeito, eu vou ficar conforme a sua vontade. E ali, pronto. Jesus ficou ali com as suas angústias e não murmurou sobre isso. Né? Não, eu quero viajar. Deus, eu posso viajar, que seja feita sua vontade, não a minha. Aí dá um problema, a pessoa fala, não, eu vou viajar de qualquer jeito, de qualquer jeito, de qualquer jeito. Porque não é a vontade de Deus, é a dele. Né? Não tá vendo sinais que não é pra ir, mas que é a vontade dele. E fala que, não, é tudo sobre o que Deus coordenar na minha vida. Mentira! Mentira! Então vamos lá. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo? Porque é assim, né? A realidade. Ele precisava de pessoas para orar com ele, para fortalecer ele. E o que acontece? Encontra eles dormindo. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados, marque na sua Bíblia o versículo 41, porque Jesus ele ensina pra gente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós temos que vigiar e orar, para que a gente não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. O nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. É o corpo material, que é material. Aí vem a alma, que é eterna, ela não envelhece. Por isso que às vezes a gente pega um adolescente e fala, nossa, a cabeça desse adolescente é de 100 anos, né? Por causa da sabedoria que ele contém ali, né? Os pensamentos e tal, não sei o quê. Então pensa, o corpo material, a alma eterna. A alma não envelhece. O corpo envelhece, a alma não envelhece. E olha que eu vi uma pessoa uma vez dizendo assim, nossa, você tá se vestindo igual uma mocinha, olha a sua idade. Mas vem cá, o corpo envelhece, mas a alma é jovem, né? A alma não envelhece. Quanta pessoa que
só para atingir o próximo, né? Deve estar com inveja porque aquela pessoa consegue estar no auge da juventude dela e a outra não consegue, tem que ver. Mas pensa naquela pessoa que já viveu tanto, tem tanta experiência para contar e já sabe de tudo. E aquilo que você tá vendo ali é o entregue dela. É o que ela tem para entregar. Porque ela já viveu tanta coisa, ela já sabe de tanta coisa, já sabe o que é vaidade e o que não é na vida dela. Então, mas vamos lá. Então nós sabemos que a nossa alma não envelhece e que ela está ali. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito, ele está pronto. O Espírito, ele está pronto, porque o Espírito Santo de Deus, ele já vem pronto para testificar em nós tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele só vai testificar e nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente estudar, de tudo aquilo que a gente está fazendo, de todo o nosso trabalho, de tudo que a gente tem que fazer. O Espírito Santo de Deus está ali, ó, nos fazendo lembrar para que a gente não esqueça. Ah, Vanessa, mas Nabucodonosor, você vive falando Nabucodonosor, ficou sem o Espírito Santo de Deus, foi pastar com os boi. Por quê? Porque quando a gente não está com Deus, a gente não... Se a gente não está com Deus, a gente não está com o Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa fica cometendo erros em cima de erros, cometendo coisas erradas e não percebe que está cometendo coisas erradas. Acha que tudo é culpa dos outros. É culpa daquela pessoa que eu fiz o erro, é culpa daquela pessoa que eu errei, porque ela não tem a sabedoria de discernir o bem do mal por causa do Espírito Santo de Deus, que não está com ela. Então, o Espírito está pronto. Lembre-se que tudo é Espírito. Tem o Espírito Santo de Deus, né, que vem da parte de Deus, só coisa boa. E tem o espírito da floresta, tem os espíritos malignos, tem... É tudo espírito, né? É a criação do mundo. Deus deu ordem às águas que fiquem naquele lugar, né? Então, assim, tudo é espírito, né? E na palavra de Deus ela fala muito sobre isso. Então, você pode ver que aqui ele fala, né? E versículo 41, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Ah, eu tô com vontade de fazer uma tatuagem, eu vou lá, faço 1000 tatuagens, eu acabo o quê? Estragando a carne, né? Fica tudo manchada a carne, né? Então a carne é fraca, né? Mas o Espírito de Deus tá pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42, nossa, eu dei um exemplo, não é nada a ver, mas nem sei porquê, mas deixa aí esse exemplo, quem sabe alguém pode dar um exemplo melhor aí pra mim, coloca aí nos comentários. Então, e coloca o versículo que você tá comentando. Versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Jesus aí já entendeu e já aceitou que é aquilo mesmo, o que foi determinado vai acontecer. E é isso que nós temos que ter dentro de nós. Quando a gente está com algo que a gente quer que tire de nós e a gente coloca na mão de Deus e fala: Senhor, se for possível, retire esse cálice, mas se não for, que seja a tua vontade, não a minha, a gente depois tem que chegar para Deus e falar: Deus, então se não tem jeito, que assim seja feita a sua vontade, não a minha. O Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor pode fazer o impossível acontecer, eu creio em vós. E talvez nesse momento em que você começa a glorificar a Deus e dizer a grandiosidade dele, nesse momento ele transforma tudo e fala: opa, vou fazer igual a Ezequias, 15 anos a mais para sua vida. Oh, glória a Deus! Maravilha! Então é isso aí. Então é assim que Jesus nos ensina a sempre clamar a Deus, sempre a orar. Jesus nos ensina a orar. Então vamos lá. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Pois é. Jesus já tinha conversado com o pai dele. Aquela angústia já tinha sido conformada. Quando ele se conformou que aquela angústia não vai sair dele, ele se aliviou. Quando ele entendeu que era para ser, ele se aliviou. Ele ficou em paz, porque ele sabia o que ele tinha que enfrentar e que nada vai mudar o rumo da história sobre isso. E ele tinha que encarar. Então ele aceitou. Por isso que nós temos a oração da serenidade. Nos ensina a aceitar o que não pode ser mudado e mudar o que pode ser mudado. Então,
Existe a oração da serenidade pra gente colocar no nosso coração? Existe. Tem coisas que você vai poder mudar, tem coisas que você não vai poder mudar. Aceita que é melhor. Ah, o casamento do meu filho, não quero que seja com aquela pessoa. Ué, quem determinou o destino dele foi Deus. Quem determinou o seu destino foi Deus. Nós não devemos questionar Deus. Nós devemos aceitar o que pode ser mudado, a gente mudar. O que não pode mudar, a gente não vai mudar, porque não pode mudar. E é aceitar e ponto. Certo? Dei um exemplo só, mas existe várias coisas. Tem pais que querem se intrometer na profissão, no sonho do filho e atrapalha ele, mas eles querem servir um Deus verdadeiro. Aceita que é melhor a vontade de Deus sobre a vida do filho. Porque antes eles ter um sonho para realizar do que não ter nenhum e se matar. Então você escolhe o caminho. O que você quer para o seu filho? Deixa na direção de Deus. Pede a Deus que os proteja. Aceite a proteção de Deus, que você vai se dar bem e seu filho também. Amém? Então, vamos lá. Versículo 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Bem, amados, esse vídeo tá um pouco grande. Eu tô tentando fazer os vídeos pequenininhos. Houve um tempo que eu gravava todo o tema num só. Ficava enorme. Mas eu vou tentar fazer os pedacinhos. Então acompanha aí cada pedaço. Nesse tema nós estamos falando sobre o momento que Jesus é entregue. Que ele se entrega em oração com Deus. Um momento único entre ele e Deus. Um momento único que Jesus estava com Deus ali naquele momento. Isso é muito importante. Que é o momento em que Jesus estava em Getsemane, orando, buscando a Deus o discernimento. E é isso aí. Ensinando para nós como fazer quando nós estamos com dificuldades, angustiados, tristes. Então Jesus nos ensinando como devemos fazer, que é entrar em nosso quarto, somente nós e Deus, e buscarmos ao Senhor até se aliviar daquele sentimento, daquela angústia, deixar tudo nas mãos de Deus. Seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Aprenderam aí? Pois aqui nós aprendemos com Jesus como orar. Aprendemos ou não aprendemos? Então, coloca no comentário se vocês gostaram da oração que Jesus fez e se vocês também praticam isso na casa de vocês, no quarto de vocês, quando vocês ajoelham para orar. Então, coloca aí. Então, que Deus abençoe vocês. Vamos pro próximo vídeo agora, imediatamente. Terminando esse, já vou gravar outro. Que Deus abençoe vocês. Beijo e até o próximo vídeo.